pessoal. A nossa aula de hoje será ainda na continuação falando sobre o Império Romano, tá certo? E para a gente poder dar continuidade, como a gente viu na aula passada, eu pedi para que vocês fizessem um resumo da continuação, né, do dia a dia da vida religiosa, do surgimento do cristianismo. E a aula de hoje eu irei explicar para vocês, né, um pouco mais detalhadamente a vida religiosa, né, o nascimento do cristianismo, o circo romano, tá certo? Para vocês. Então, como no livro de vocês fala, existia, né, no templo, ou existia no Império Romano, desculpa, um templo, né, retangular com colunas, onde nele era representado o templo de Vênus e de Roma, né, que foi constituído a partir do ano de 121 antes de depois de Cristo, tá certo? 121 anos depois de Cristo. Então, o templo era uma homenagem, né, os romanos às duas deusas que adoravam, né, já que eram politeístas. Quando diz politeístas, quer dizer que eles acreditavam em vários deuses, né? E os principais deuses para eles, né, o nome grego era Zeus, que são os deuses grego-romanos. Aí eu vou dizer os nomes gregos e os nomes romanos que era para eles, tá certo? Então existiu Zeus, que era o deus maior de todos, que isso era o nome grego dele, mas para os romanos se chamava Júpiter, tá certo? Também existia o nome grego de um deus era Hera, e o nome dele o nome romano dele era Juno, tá certo? Existia Afrodite para os gregos e para os romanos era Vênus. Existia Ares, que era para os gregos, né, o nome do deus grego, e para os romanos era Marte. Existia Apolo, o grego, e para os romanos também se chamava Apolo. Para os gregos existia Atena, e para os romanos existia Minerva. E para os gregos existia Poseidon e para os romanos Netuno, tá certo? Por que essa associação, né? Porque os romanos assimilaram os deuses gregos. Então eles trouxeram os deuses gregos, mas eles criaram novos nomes para ele, tá certo? Então, isso foi os primeiros anos da era cristã. Também havia cultos, né, que reverenciava os imperadores romanos. Então eles também reverenciavam, adoravam os deuses romanos que já tinham passado. Então, né, a gente entra agora no nascimento do cristianismo. Então, durante um período, né, do Império surgiu na Palestina, né, uma região dominada pelos romanos, uma nova religião, que foi o cristianismo, que se baseava no ensinamentos de Jesus Cristo, tá certo? Que são todos os cristãos até hoje presentes no mundo que acreditam na em Jesus Cristo e acreditam nos seus ensinamentos, né? Então, os cristãos eram aqueles que acreditavam que Jesus era filho de Deus e que tinham vindo para a terra para redimir a humanidade de seus pecados, né? Pregar o amor ao próximo, sem distinção de entre rico, pobre, branco, negro, seja o que for. Ele veio para. O cristianismo veio para com Jesus Cristo, né, veio para garantir a salvação eterna para o povo. Então, né, a doutrina de Jesus Cristo, ela já era pregada no monoteísmo, ou seja, acreditar em um único Deus, que era oposto ao que os romanos acreditavam, né? Que ele acreditava que existia um único Deus, que é Deus, e que não era como os romanos falavam antes, que dizia que existiam vários deuses, né, como a gente viu que eu citei anteriormente. Então, né, com isso, os cristãos foram perseguidos por muito tempo, né, até o Império Constantino em 313 depois de Cristo.
concedeu a liberdade de celebração, né, pública nas cerimônias cristãs, né, e em 1900, em 392 depois de Cristo, o cristianismo foi declarado religião oficial do Império Romano pelo imperador Teodócio, tá certo? Então a gente entra na parte do circo romano, né? Era onde tinha os espetáculos, né, promovidos pelos circos e artif, an- anfiteatros, né? Onde tinha guerras de gladiadores. Era um local, né, circular, tipo um círculo, tipo um estádio de futebol, né? E lá acontecia combates, né, entre gladiadores para saber quem tinha mais força. Ou seja, acontecia lutas, né? Os lutadores eles lutavam para ver quem tinha mais força. Também no circo acontecia as corridas, né? Corridas de charrete, de cavalo, enfim, né? Então, quando a gente se fala de circo romano, a gente lembra do principal, né? O mais famoso deles, que foi o Coliseu, né? Que foi constituído na cidade de Roma em 80 depois de Cristo, com capacidade para receber entre 50 mil e 80 mil espectadores, tá certo? Vocês podem ver a imagem dele na página 167 do livro de vocês, tá certo? Também outros locais de destaque era o Circo do Máximo, utilizado desde os tempos da monarquia, né? Que foi lá no século II, era antes de Cristo, né? Neste local era usado para entretenimentos, com festivais, jogos, corridas de biga, né? De carros puxados por cavalos, tá certo? Então é isso, pessoal. A gente fala sobre a vida religiosa, que antes eles acreditavam em vários deuses, né, politeístas, mas aí surgiu o cristianismo lá na Palestina, que era através dos ensinamentos de Jesus Cristo que pregava que existia um único Deus, que era o monoteísmo, e existiam os circos para trazer entretenimento para o povo romano, tá certo? Até a próxima aula. Tchau, tchau.